Toda vez que eu vou ao encontro com professores, com estudantes e com intelectuais, eu faço questão de colocar um óculos para ser confundido com o intelectual. Eu quero cumprimentar o companheiro Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, a nossa querida Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, vice-presidente, o companheiro Paulo Artacho, vice-presidente, a companheira Helena Bociani Nader, presidente de honra, o companheiro Ildeu de Castro Moreira, presidente de honra, Sérgio Machado Rezende, ministro de presidente de honra. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Mercadante, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, do governo Dilma. Quero cumprimentar o companheiro Jacques Wagner, ex-ministro, ex-governador e atualmente senador. Quero cumprimentar a magnífica reitora Márcia Abrão Moura, da UNB. E quero cumprimentar o vice-reitor Henrico Elva, quero cumprimentar os companheiros e companheiras professores, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa, que agora podem me chamar de candidato a presidente da República, porque já foi aprovado na convenção partidária. Antes eu não aceitava ser chamado de candidato, mas agora já pode me chamar, que eu fico bastante feliz. Acho bastante feliz. Eu resolvi fazer um discurso por escrito, porque na última vez que eu encontrei com os cientistas no Hotel Butri, eu era presidente da República, o companheiro Sérgio Rezende era ministro, e eu estava muito feliz pelo que estava acontecendo na ciência aqui no Brasil. E foi uma noite memorável, porque foi a primeira vez que os cientistas brasileiros reconheceram e aplaudiram de pé um presidente da República e um ministro da Ciência e Tecnologia pelas coisas que estavam acontecendo na ciência brasileira. E eu fiquei emocionado e fui fazer um discurso de improviso, e hoje eu reli o meu discurso. E eu falei demais. E eu vou falar aqui apenas o essencial, para não cansar vocês e não enjoar, porque virão outras pessoas aqui falarem. E eu quero ser o mais comedido de todos dos que vierem aqui. Em primeiro lugar, quero parabenizar e agradecer aos pesquisadores e pesquisadoras, aos professores, professoras e estudantes, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da ciência e da tecnologia, pelo trabalho que vocês realizaram. Parabenizo e agradeço às entidades científicas e instituições de ensino e pesquisa pelo que têm feito pelo Brasil, mesmo em um contexto tão adverso como vivemos atualmente. Quero também fazer uma homenagem especial à Universidade de Brasília pelos 60 anos de uma vida dedicada à produção de conhecimento e à luta pela democracia. A UNB nasceu do sonho de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira e é a prova viva de que sonhar vale a pena. Não fui eleito naquele ano. Eu pulei uma página aqui. Bom, vocês têm uma coisa que eu vou contar para os jovens aqui. É que quando você vai ficando com uma certa idade, o seu dedo vai perdendo a ranhura dele. Esses dias eu aprendi isso, que eu fui fazer digital e quase que eu não consigo fazer digital. E eu fiquei sabendo que isso aqui
é a idade, e também para mulheres que fazem muito trabalho manual, vai desaparecendo a digital. É por isso que eu trouxe um paninho aqui para molhar, para poder pegar. Então leve isso em conta. Quero também fazer uma homenagem especial. Então, há 24 anos, em julho de 1998, quando era candidato a presidente da República, atendi a um convite da SBPC, semelhante a este, para estar presente na reunião anual realizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo também semelhante ao de hoje era conversar com os pesquisadores e estudantes sobre as propostas para a ciência e para a educação. Não fui eleito naquele ano, mas quando assumi a presidência em 2003, logo começamos a trabalhar com a comunidade científica para discutir propostas e meios de torná-las realidade. Uma das primeiras medidas que tomamos foi reativar o Conselho de Ciência e Tecnologia, o CCT, pois eu sabia que era o melhor fórum para o governo dialogar com a comunidade científica e também com os empresários. Nos meus 8 anos de governo, presidi pessoalmente as reuniões do CCT pelo menos uma vez a cada ano. As reuniões das quais não pude participar foram presididas pelo ministro-chefe da Casa Civil, que depois me relatava as discussões e as decisões. Foi assim que nós definimos prioridades, diretrizes, estratégias e ações para uma nova política de ciência e tecnologia implantada em 2004, quando o ministro, na época da ciência, era o nosso querido e saudoso Eduardo Campos. No meu segundo mandato, evoluímos para lançar o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, com um detalhamento dos programas para a área, cada um com seus objetivos, metas, justificativas e orçamento. O PAC da Ciência foi discutido e aprovado pelo CCT antes de ser lançado publicamente. E nos 4 anos do PAC, de 2007 a 2010, o plano foi integralmente executado com recursos de 41 bilhões de reais, que correspondem à moeda de hoje a 70 bilhões de reais. Quando você não é presidente, é tudo difícil aqui. Não tem ninguém para me servir água. Vocês vão ver se eu ganhar como vai mudar. Era ali mesmo. Vocês vão ver como vai mudar, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2003. Eu não vou nem ter sede, vai estar alguém com um copo d'água aqui para me pegar. O governo da presidenta Dilma deu continuidade às nossas iniciativas, intensificou o programa de ações por meio da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2012 a 2015. Foi assim que o país saltou de um patamar de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 0,88% do PIB no ano 2002 para 1,24% em 2013, sendo o melhor resultado conquistado em 37 anos de existência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2008, tive o prazer de visitar a sede da SBPC em São Paulo, acompanhado de alguns ministros, sendo recebido pelo saudoso companheiro Antônio Raupp, na época, então, presidente. Se o Janine me convidar para voltar a Maria Antônia, eu estarei lá, Janine, é só convidar.
Foi a primeira vez, e pelo que eu sei, a única em que um presidente da República visitou a histórica sede da Rua Maria Antônia para simbolizar a importância do diálogo com a comunidade científica. Solicitei à SBPC que me trouxesse a cesta de problemas da área e ali se iniciou a discussão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação que seria aprovado anos depois. Na época, comemorávamos os avanços que alcançamos na produção do conhecimento, na pesquisa e no desenvolvimento da inovação no nosso país. Mas sabíamos que tínhamos dado apenas os primeiros passos para reduzir nossos graves problemas históricos em muitos setores da economia e no enfrentamento das desigualdades. Queridos amigos e queridas amigas, a implementação dos planos plurianuais em nossos governos deu início à aceleração dos investimentos em educação e em infraestrutura, fortalecendo as cadeias produtivas e o fomento à inovação. O objetivo central era alavancar a economia brasileira e conjugar o crescimento com a inclusão social, construindo, por fim, a base para a sociedade do conhecimento. Tais frentes de expansão tinham também como eixos dinâmicos a dimensão ambiental e territorial. A integração e complementariedade entre essas dimensões exigiram aumentar a eficiência da coordenação das ações dos governos do PT. Nesse sentido, as políticas de ciência, tecnologia e inovação tiveram estreita articulação com diversos outros programas. Cito como exemplo a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior de 2005 e 2007, a Política de Desenvolvimento Produtivo de 2008 a 2010, o Plano Brasil Maior, lançado em agosto de 2011, e os projetos de parcerias para o desenvolvimento do complexo industrial na área da saúde. Ou seja, a ciência e a tecnologia foram alçadas à condição de eixo central da nossa política de governo. Infelizmente, o golpe contra a democracia em 2016 deu início ao desmonte das instituições públicas. O chamado teto de gastos, que tira dos pobres para dar aos ricos, aprofundou a agenda neoliberal na direção do Estado mínimo. Ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaças à democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos. Vocês vejam que eu falei corrupção aqui, porque vira e mexe o presidente diz que não tem corrupção no governo dele. Me parece que ele não sabe a família que tem. Me parece que ele esqueceu do Queiroz. Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina. E agravante, para toda e qualquer denúncia perto dele, ele, por decreto, decreta sigilo de 100 anos. Que é uma coisa que nós vamos fazer um revogaço no primeiro dia de governo. Diferente do nosso governo, que tinha o portal da transparência e tinha a lei de acesso a informações. Qualquer pessoa poderia saber a qualidade do papel higiênico que se usava no Palácio do Planalto. Hoje, você não sabe nem as informações sobre a vacina para combater o Covid. O resultado mais trágico desse apagão científico que estamos sofrendo hoje são os quase 680 mil pessoas mortas
pelo Covid. Muitos deles porque o atual presidente ignorou todas as recomendações da comunidade científica, chegando ao cúmulo de boicotar as vacinas que salvaram milhões de vidas ao redor do mundo. A redução dos investimentos em áreas essenciais, sobretudo educação e ciência, o ataque às universidades públicas, o desemprego e a precarização da força do trabalho estão levando à perda de pessoal qualificado para o exterior. Milhões de jovens brasileiros, movidos à esperança, estão viajando em torno do mundo para procurar uma possibilidade de sobrevivência. Os jovens são movidos por sonhos e desafios. E nós precisamos trazer de volta as condições para que eles sejam estimulados a atuar na melhoria e na reconstrução desse país. Como todas e todos aqui sabem, o orçamento do FNDCT, principal fundo de apoio à ciência, passou a ser fortemente contingenciado desde o golpe de 2016. Enquanto no último ano do meu governo, a receita do fundo foi inteiramente investida em ciência, no ano passado, do total de 6 bilhões arrecadados, apenas 10% foram liberados para investimento. Do mesmo modo, nos últimos anos, os orçamentos do CNPq e da CAPES despencaram e este ano são inferiores a 1/3 dos valores de 2015. Quero apresentar os principais programas do nosso governo. Em primeiro lugar, vamos trabalhar na reconstrução do Sistema Nacional de Defesa e Tecnologia e Inovação, conectando as políticas públicas com os desafios sociais. O sistema deverá promover a colaboração de agências federais, estaduais e municipais no fomento de programas e ações em todas as regiões do país. Vamos realizar a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o envolvimento dos cientistas, dos empresários, dos trabalhadores, dos agentes de governo, dos jovens e da sociedade brasileira como um todo. Vamos trabalhar na recomposição e ampliação do fomento de ciência, tecnologia e inovação para alavancar o sistema. Os orçamentos das agências de fomento federais, destacadamente o do CNPq, FINEP e CAPES, devem ser recuperados e ampliados a partir dos patamares mais elevados alcançados no governo do PT. Os investimentos para a área serão ampliados com a destinação de parcela dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que a gente dizia como fizemos a lei que regulou o pré-sal. Vamos trabalhar para ampliar e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis no Brasil, desde a educação básica à pós-graduação, passando por um programa emergencial de inclusão e reintegração educacional para os jovens sem escola nos diferentes graus educacionais, com atenção prioritária à universalização da inclusão digital que o Brasil tanto necessita. Vamos apoiar iniciativas para estimular a inovação no ambiente empresarial, com projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas. Precisamos elevar a competitividade na produção industrial, o aumento das exportações e substituição de importações, intensificação e internalização tecnológica e o desenvolvimento de novos segmentos. Vamos incentivar a criação e consolidação de empresas privadas, públicas e estatais em empreendimento de propriedade compartilhada, intensivas em tecnologia, em setores da média e alta tecnologia da indústria 4.0. Precisamos promover ações de popularização e difusão da ciência e expandir o uso de tecnologias inclusivas e garantir a ampliação da cobertura de banda larga, levando conectividade às áreas remotas. Queremos
Queremos incentivar pesquisas conectadas ao potencial dos diversos biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia, por meio de estratégias que permitam a inovação não destrutiva, sustentável e socialmente justa. Essa proposta deve mobilizar as universidades, as instituições de pesquisa e gerar estímulos coordenados a partir do Estado para os investimentos privados. É fundamental a inclusão socioprodutiva de povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares. Queridas amigos e queridos amigos, um projeto de nação capaz de enfrentar os desafios do tempo presente, rumo ao futuro, não pode renunciar a alguns compromissos fundamentais. A democracia, o desenvolvimento econômico, educacional, científico e tecnológico, a inclusão social, a redução das assimetrias regionais e a pluralidade cultural. A soberania nacional e a defesa do meio ambiente devem caminhar juntas e orientadas para a ampliação da cidadania, do trabalho e da renda. O avanço nesse campo foi e é fruto de lutas e resistência das forças progressistas ao longo da nossa trajetória histórica e, portanto, deve ser defendido e aprofundado. Estou aqui mais uma vez, conclamando a sociedade brasileira para que se mobilize em defesa do Estado, em defesa da educação, da ciência, tecnologia e inovação, do meio ambiente, dos direitos humanos, da saúde e demais patrimônios brasileiros. Lutemos pela preservação da vida, pela garantia da soberania e a redução da desigualdade de nosso país. Convido a todos e a todas para o avanço na retomada do processo de desenvolvimento, numa perspectiva do uso dos recursos naturais com sustentabilidade e inclusão. Vamos reconstruir juntos um país em que a fome seja extinta para sempre. Um país em que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso à educação, saúde, moradia, emprego com salário digno e direitos garantidos e oportunidades para conquistar uma vida melhor. Um país em que a ciência seja reconhecida como o que ela é de fato. É uma ferramenta extraordinária para o progresso da humanidade. E que esse progresso não seja jamais privilégio de poucos, mas um direito de cada brasileiro e de cada brasileira. Querido